Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu peço que curtam o vídeo, que apertem no seguir ali caso vocês não sigam o canal. Isso daí me ajuda bastante e ajuda bastante na divulgação dos vídeos. Então, sem mais delongas, hoje falaremos sobre acidente com animais peçonhentos. Como está esquentando, estamos chegando no verão daqui a alguns dias. Esses eventos aqui no sul do Brasil acabam aumentando de forma bem expressiva. No resto do Brasil, por ser mais quente o ano inteiro, eles mantêm uma constância. Mas então conversarei com você sobre os principais acidentes por animais peçonhentos. O acidente ofídico por cobras, né? As ofídeos são as cobras, as serpentes, são os principais acidentes que tem no Brasil. Cerca de 20 mil acidentes por ano em todo o território nacional. Os homens são os indivíduos mais afetados, em torno de 75%, com idade entre 15 e 49 anos. E as pernas, os membros inferiores, pés, pessoas andando de chinelo no mato, canelas, são os lugares mais comumente afetados, 63% dos acidentes. Seguido por membros superiores, vai pegar um negócio no meio do mato com a mão, mete a mão em tal lugar, daí acaba tendo picada nos dedos, nos punhos, no antebraço e por aí vai. A serpente, principal responsável por grande parte dos acidentes, 87% aproximadamente, 87,3% segundo os dados, são as serpentes do gênero Burotops, que são o grupo da jararaca, a famosa urutu, a famosa cruzeiro, são serpentes do grupo Burotops. Seguida pelo gênero Crotalus, em torno de 7,34%, as serpentes do gênero Crotalus são as serpentes tipo cascavel, as cascavéis. Crotalus terríficos terríficos, Crotalus diamantum, são as cobras do gênero cascavel. Seguida pelo gênero Lachesia, o acidente laquético, que é a surucucu, a representante, que apenas tem na região da Amazônia, no norte do país, 1,37%, e seguido pelas serpentes do gênero Micrurus, que são as serpentes corais. A coral verdadeira é uma serpente do gênero Micrurus. E as cobras não venenosas causam em torno de 3,46% de todos os acidentes, com gravidade muito menor, apenas o risco de infecção no local da mordida. Falaremos então do acidente botrópico pela serpentes do grupo das Protops, jararaca, urutu e cruzeiro. Elas têm um veneno de ação proteolítica. Ele destrói as proteínas, eles quebram as proteínas. E além de ser proteolítico, ele é coagulante e hemorrágico ao mesmo tempo. Então ele causa coagulação intravascular disseminada. É um acidente que a mordida causa dor intensa no local e já tem grande edema, grande vermelhidão e dependendo do tamanho do membro, da quantidade de veneno, pode causar a síndrome do compartimental. É uma destruição maciça das proteínas locais. Então, muita dor assim, uma dor intensa, o edema pela ação do veneno, bolhas pela hemorragia, equimoses pela hemorragia, alterações evidentes, assim, o local fica muito feio, assim, o local da mordida. Isso acaba causando aumento no tempo de coagulação no corpo, a gente tem alargamento do nosso RNI, acaba tendo sangramento, pode causar em casos gravíssimos hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar, hemorragia digestiva, pode causar microtrombos pela CIVD, coagulação vascular disseminada. O veneno ele causa insuficiência renal, evoluindo com oligúria e com anúria por necrose tubular aguda. E no local da mordida, essa ação proteolítica, essa ação hemorrágica, essa ação coagulante, pode causar perda do membro. O membro, pela proteólise que ocorre ali, pela excesso de destruição proteica, acaba evoluindo com necrose e não, se a pessoa demora muito para procurar ajuda, se não dá importância, ou se é uma quantidade de veneno maciça injetada, ou se é uma criança pequena, uma pessoa muito magra, uma pessoa muito leve, assim, acaba ocorrendo
necrose local e não muito raro tendo que evoluir computação pela grande morte residual local. Se pega um dedo, por exemplo, coisas do gênero assim. Às vezes pode ser no braço, pode ter acúmulo compartimental, entre outros complicações. É um ataque mais comum e é um ataque pode ser bem grave, assim. E essa aqui é a fotinho da nossa querida jararaca. E lembrando, a jararaca é uma serpente agressiva. Ela é uma cobra bem agressiva que ela não pensa muito, assim, ela vai morder. Se ela for ameaçada, se ela sentir que ela está ameaçada, ela não foge à luta, ela ataca e morde mesmo. Ela sabe, então ela é dessas cobras que a gente vai falar, talvez, quiçá ela seja a mais agressiva de todas. O acidente crotálico, representante a cascavel, a famosa cobra do chocalhinho. A cascavel, ela tem um veneno de ação coagulante, miotóxica, causa lesão muscular e é extremamente neurotóxico. O local da mordida não dói muito menos que a mordida da jararaca, por exemplo. Tem alteração discreta no local, um pouquinho de peremia, um pouquinho de vermelhidão. A gente vê a marca dos dois dentes ali, mas não é um lugar que está necrótico, não é um lugar que está com bolhas, caquimoses, assim, uma alteração leve no local da mordida. Evolui com mialgias generalizadas pela ação miotóxica e destruição muscular, né? Essa destruição muscular pode cursar com insuficiência renal por rabdomiólise, né? Acaba tendo as miotoxinas acabam liberando mioglobulina na corrente sanguínea. A mioglobulina vai para os rins, acaba entupindo os glomérulos e evoluindo com aquele quadro clássico de rabdomiólise, urina de cor de Coca-Cola e insuficiência renal aguda. Mas o principal tchan, assim, do veneno da cascavel é essa ação neurotóxica e ele mata por parada do diafragma. A pessoa morre por insuficiência ventilatória aguda por parada do diafragma. Então a pessoa começa com alterações visuais, começa a enxergar duplo, tem a famosa diplopia, evolui com anisocoria, pitose palpebral, que dá uma face clássica, uma face típica. A pessoa que tem um acidente grave pelas serpentes do gênero Crotalus, pelo gênero da cascavel, elas apresentam uma face muito conhecida chamada face neurotóxica de Rosenfield, uma pitose palpebral bilateral, assim, bem evidente, bem fugaz, assim. Aqui temos exemplos da famosa face neurotóxica de Rosenfield, que é o acidente moderado a grave pelas serpentes do gênero Crotalus, as cascavéis acabam ocasionando isso. Lembrando que a cascavel não é uma cobra agressiva, ela é uma cobra que, se puder evitar o combate com o ser humano, ela não quer morder o ser humano, ela vai evitar. Então isso acaba acontecendo de duas maneiras. Ou ela foge quando encontra o ser humano, ou ela dá o famoso sinal do seu chocalho. Ela começa a balançar o chocalho para avisar que ela tá ali, que ela é venenosa, que ela é perigosa e que ela quer evitar o embate, que ela quer evitar o combate. Caso não seja atendida, assim, não respeitem seu aviso do seu chocalho, ela ataca sem medo e com todo o seu poder de veneno. Lembrando, quando ela caça os animais, ela nunca balança o chocalho, né? Porque não quer mostrar para sua presa, para o ratinho que ela vai comer, para o esquilo que ela vai comer, que ela está ali. Mas quando é um predador, assim, alguma ameaça, ela se sente ameaçada, ela, a primeira coisa, balança o chocalho para dizer, olha aqui, eu sou uma cascavel, eu tô aqui, é melhor sair daqui, senão eu vou te morder, eu vou te matar. O acidente elapídico pelas serpentes do gênero Micrurus, que é a coral verdadeira, a única representante, essa cobra magnífica com essas cores extremamente chamativas e mostrando, olha aqui como eu sou venenosa, sou colorida, sou um animal muito venenoso, é melhor sair de perto. A gente diferencia a coral verdadeira da coral falsa pelos anéis extremamente bem desenhados e bonitos que tem a coral verdadeira, respeitando essa ordem de cor, vermelho, branco e preto.
rubro-negra, como o Flamengo, como o Atlético Paranaense, por exemplo. Mas a coral verdadeira, ela é toda anelar. Essa parte de baixo, assim, ela tem as mesmas cores, enquanto a coral falsa, essa parte de baixo é branca, os anéis não se completam. Ela tem um veneno muito potente, extremamente neurotóxico. A coral verdadeira é diferente da jararaca, diferente da cascavel, que tem seus dentes, essas presas, que projeta essas presas e injeta essas presas como seringas, como agulhas. Né? Daí que surgiu que o homem conseguiu aprender a fazer as agulhas com, com o lúmen para poder injetar, né, medicamentos, aspirar sangue, essas coisas assim. Foi aprendida com os dentes, com as presas das cobras. Que tinha o lumenzinho para ela injetar o veneno. A coral não tem essas presas e ela morde. Diferente, a jararaca vai te picar, vai injetar as presas. A cascavel vai te picar, vai injetar as presas. A coral não, a coral morde. Então ela injeta uma quantidade de veneno menor por sua mordida, né? Porque ela tem que abocanhar, assim. Não tem aquelas presas que projetam. Então seu veneno está em seus dentes traseiros, assim, mas não é uma presa, assim, como uma injeção. É uma lesão, uma mordida que não dói. Tem uma alteração muito leve ou ausente no local. Não tem um sinal inflamatório, assim, apenas da mordida. Indolor ou dor leve. O veneno tem ação neurotóxica potentíssima e causa paralisia muscular. No caso da coral, o indivíduo apresenta-se com faces miastênicas. Faces de quem tem miastenia graves. E a pessoa morre por falência diafragmática também. Não é a face neurotóxica de Rosenfield, característica da cascavel. É a face miastênica na coral, diplopia, oftalmoplegia, yellowhead, dificuldade de deglutição, insuficiência respiratória de instalação precoce. É um veneno mais tóxico e mais poderoso que o da cascavel. Tem uma ação neurotóxica mais potente que o da cascavel. Mas a cascavel, por ser maior, ela injeta uma quantidade de veneno maior e tem uma ação muscular também que a coral verdadeira não tem, é apenas neurotóxica. É um acidente bem mais raro, sim, também é outra cobra que não é agressiva e que se puder evitar o combate vai evitar. O acidente laquético, pela laquesis, que é a famosa surucucu. É uma cobra muito parecida com a jararaca, mas só que é uma cobra muito maior, que só existe na Amazônia. É uma cobra que pode ultrapassar brincando seus 2, 3 metros de comprimento. É a maior serpente venenosa do Brasil. A cascavel pode chegar a 2 metros. A jararaca geralmente 1 metro, 1,5 metro no máximo. Mas a surucucu pode ultrapassar os 3 metros. É a maior serpente venenosa das Américas. E, se eu não me engano, é a segunda maior serpente venenosa do mundo. Apenas perdendo para a cobra real, que atinge 5 metros. Que tem na Índia, que tem no Oriente. A ação da surucucu é semelhante à da jararaca, acrescidos de um efeito neurotóxico que o veneno da jararaca não tem. A surucucu tem ação neurotóxica, com efeito de excitação vagal, hipotensão, bradicardia e diarreia. Então, um efeito vasovagal, uma bradicardia e uma hipotensão que o veneno da surucucu acaba causando. E toda ação, dor extrema no local da picada, ação proteolítica, ação coagulante e ação hemorrágica ao mesmo tempo, risco de necrose, perda de membros, ela acaba as bolhas equimoses, né, que acabam causando ao mesmo tempo de coagulação, a necrose, a oligúria, a anúria, estamos em situação vagal, e ela injeta, pelo seu tamanho de grandes proporções, ela injeta bem mais veneno que a jararaca, por exemplo. É um acidente que felizmente não é tão comum, mas é um acidente de bastante gravidade. Cada veneno tem um soro específico que a gente usa, tá? O antiprotópico, antirapídico, anticrotálico, antilaquético, né, para a espécie. Tem venenos combinados que tem ação para todas, assim, ou ação de jararaca cascavel, ação de jararaca surucucu, assim, mas tem um veneno específico para cada, por isso a importância de levar o animal para identificação e
administração correta. Lembrar que sempre é feita antitetânica se ela estiver vencida, ou se é um acidente com lesão extensa, com necrose, o soro antitetânico deve ser aplicado também. Atentar ao risco de anafilaxia, por ser que internar o paciente para ficar em observação até 72 horas. Em caso de acidentes moderados a graves, acidentes leves, o prudente é manter o paciente internado no mínimo por 24 horas, nos casos mais brandos, para ver se não vai ter nenhuma reação anafilática ao soro. Quanto mais grave o acidente, maior a quantidade de soro, a administração de ampolas de soro antiofídico que tu faz. A boca desses animais são extremamente contaminadas por inúmeros grupos de bactérias, então o risco de infecção é altíssimo. Então é realizada uma antibiótica profilaxia sempre com amoxa com clavulanato, clavolin mais a ciprofloxacina. É a primeira linha de tratamento para a mordida desses animais. Isso é válido também para serpentes não peçonhentas, a antitetânica, limpeza do local, debridamento se necessário, e antibiótico profilaxia com clavolin mais cipro. Além de todas as medidas, atentar aos cuidados de suporte de cada tipo de envenenamento conforme a gravidade e complicações. Temos outro acidente que tem também, que é bem comum nessa época do ano, é os acidentes escorpiônicos ou escorpionismo. Um dado aqui, em 2008, tivemos mais de 30, quase 39 mil acidentes desse tipo no Brasil, uma letalidade baixa, felizmente, de 0,22%. Porém, muito mais significativa na faixa etária pediátrica, que corresponde em 90% de todos os 88 óbitos no Brasil. Nós temos o principal representante pelos acidentes graves no Brasil, essa espécie chamada Titus serralhutus, o famoso escorpião amarelo, que ele é responsável pelos quadros graves e pela mortalidade. O veneno dele cursa com insuficiência cardíaca aguda e edema de pulmão cardiogênico e choque cardiogênico. O tratamento é suporte intensivo em UTI, com medidas para choque cardiogênico, em alguns casos tendo até que colocar balão intraórtico, entre outras medidas assim para diminuir a gravidade, né, para diminuir a falha da bomba. Mas o tratamento mesmo é o soro antiescorpiônico, né? Em adultos o acidente não é tão grave assim pela superfície corporal, mas crianças pequenas o acidente pode ter extrema gravidade, por isso os óbitos geralmente ocorrem na faixa etária pediátrica. O escorpião amarelo, dos escorpiões do Brasil, ele é o mais venenoso e em comparação com os outros, ele é extremamente venenoso. O escorpião preto, que é o mais comum que a gente vê, né, pelo menos aqui no sul do Brasil, ele é apenas causador e é um envenenamento de baixíssima gravidade. Assim, não não lembro de relatos de óbito, assim, mesmo em crianças pequenas, assim, seu envenenamento é baixíssima gravidade. Enquanto o escorpião amarelo é extremamente perigoso para a faixa etária pediátrica e perigoso para a faixa etária adulta. E esse escorpião acabou se disseminando pelo Brasil e está basicamente no país inteiro já, né? Nós tivemos uma infestação aqui em Porto Alegre dessa espécie de Titus serralhutus. E temos também o acidente pelas aranhas, o araneísmo, pelo outros representantes dos aracnídeos. Sabemos que escorpião e aranhas e carrapatos, né? Ácaros, aranhas, carrapatos e ácaros são os aracnídeos. Então, no Brasil temos 3 principais gêneros de aranha responsáveis por envenenamento. A fotoneutria, a famosa aranha armadeira, aquela aranha que se arma, assim como na foto, para morder uma aranha extremamente agressiva, que pula nas suas vítimas sem pensar 2 vezes. É um veneno com ação no sistema nervoso central autonômico e acaba ocasionando um quadro de dor excruciante, dor refratária a opioides, que a única forma de aliviar a dor é fazer um bloqueio anestésico. Eu vi um caso já, uma mordida no braço. Pessoa com uma dor assim de proporções assim tremendas, assim, que a dor não cedia com morfina, a dor não cedeu com fentanil, sendo necessário ter que fazer um bloqueio anestésico no plexo braquial e só dessa forma a dor do paciente aliviou.
causa uma dor muito intensa, muito importante. No adulto, é um envenenamento que geralmente cursa uma dor muito forte, náusea, vômitos pela dor, mas não vai além disso. Em crianças pequenas, extremamente gravidade e pode ser o ataque por essa espécie de aranha pode ser altamente letal. Os quadros graves então cursam com hipotensão, edema agudo de pulmão e arritmias. Nos casos apenas de dor em adultos, casos leves a moderados, o bloqueio anestésico e sintomáticos resolve um problema, não tem necessidade do soro antiaracnídeo. Mas nos casos graves, tem necessidade de soroterapia e cuidados intensivos, manejo de edema agudo de pulmão cardiogênico, das arritmias e tudo mais. Temos o lactrodectismo, acidente pela viúva negra. A famosa viúva negra que a fêmea come o macho, é muito mais que o macho come o macho, tem essa mancha escarlate na parte de baixo, assim, na parte inferior do seu abdômen. É um veneno neurotóxico que acaba cursando com liberação maciça de neurotransmissores adrenérgicos, colinérgicos e gabaminérgicos. Então tem uma liberação maciça de 3 tipos de neurotransmissores. Acaba cursando com dor intensa, dor excruciante, semelhante, mas não tão intensa quanto da armadeira, rigidez muscular, o abdômen fica em tábua, pode simular abdômen agudo. O paciente pode evoluir com obstótono, a famosa imagem tetânica, aquele obstótono, aquele tetanismo. Envenenamento pela viúva negra pode cursar trismo, hipertensão arterial pela liberação maciça de neurotransmissores, pela rigidez muscular, taquicardia, que pode evoluir para bradicardia e choque. Uma famosa que a gente chama disautonomia. Esse envenenamento pode cursar com disautonomia. O tratamento é analgesia, benzodiazepínicos e o soro antilatrodéctico, que não é disponível no Brasil. É indicado nos casos de maior gravidade, ou seja, crianças pequenas, pessoas muito magras, muito leves, ou um ataque por mais de uma ao mesmo tempo. Isso é raro, são aranhas solitárias e que gostam de habitar residências. Então é um envenenamento bem importante, assim, bem característico e que pode ser de alta gravidade. E temos o laxocelidismo, as aranhas do gênero Laxoceles, a famosa aranha marrom, que é extremamente comum. São aranhas que habitam a residência, moram embaixo de camas, moram em roupas, atrás de armários. São aranhas extremamente domésticas. Tem 2 tipos de envenenamento: envenenamento mais leve, que é a forma cutânea, apenas dor leve, edema, eritema, que passam desapercebidos. Depois de 12 a 36 horas surgem quimoses mescladas com palidez, evoluindo com necrose, como aqui, que podem formar úlceras. O tratamento é de debridamento local, em alguns casos, dependendo do tempo, o soro. E pode ter sintomas sistêmicos leves, como febre, mal-estar, náuseas. Essa é a forma cutânea. E temos a forma mais grave de todos, que é a forma cutânea hemolítica. Todos os sintomas descritos anteriormente, associados à anemia, pela síndrome hemolítica que vem. Icterícia, também a hemólise, acaba cursando um aumento de bilirrubina indireta, né? Uma hiperbilirubinemia indireta decorrente da hemólise, da destruição das hemácias. Também a hemólise cursa com hemoglobinúria, né? A pessoa acaba tendo aquela urina mais escura. Todos os sintomas decorrentes da síndrome hemolítica, né? A forma cutânea hemolítica pode complicar com insuficiência renal aguda, pela hemoglobinúria maciça, que pode cursar com coagulação intravascular disseminada, na maior gravidade de todas, que pode levar à insuficiência renal aguda, necessidade de terapia renal substitutiva, a CIVD e o óbito. A imagem aqui não está boa, está um pouquinho ruim, vamos ajeitar essa imagem para a gente ter uma melhora aqui no vídeo.
Então, terceiro dia, apenas equimose. Quarto dia, o aumento da equimose, palidez. Quinto dia, surgimento da necrose. Sexto dia, aumento da necrose. Nono dia, uma necrose altamente destrutiva. E 10º dia, assim que fica sem o tratamento. A forma cutânea. É um acidente que pode ser bem grave, deformante, esteticamente gravíssimo, assim. Muitas vezes fica uma cicatriz, assim, necessitando de reparos com cirurgia plástica para tentar trazer um aspecto estético o melhor possível. Na forma cutânea, o tratamento é corticoterapia, 40 mg de GID, prednisone, de 5 a 7 dias, sendo facultativo o soro. Apenas apresenta benefícios se for iniciado nos 3 primeiros dias do acidente, que é apenas um leve eritema. Porém, segundo estudos, há uma redução de 30% na área da necrose ser iniciado após o terceiro dia. Então, para ter 30% a menos que isso aqui, na minha visão, vale muito iniciar o soro. Para a forma sistêmica, é obrigatório o início de suporte com corticoide mais o soro específico, porque tem risco de vida, risco de terapia renal substitutiva, risco de coagulação intravascular disseminada e risco de óbito. Então, muitas vezes é necessário cirurgias plásticas separadoras, dependendo da extensão da necrose. Um acidente bem comum também e bem prevalente nessa época do ano. Muito obrigado, pessoal. Se quiserem seguir meu Instagram aqui e sigam o canal aqui no YouTube. Grande abraço a todos.